Glória a Deus. Bom, meu prazer, estar aqui com vocês mais um culto. Antes de eu começar a mensagem, eu queria fazer 2 anúncios, se você tiver um pouquinho de atenção e compaixão comigo. Eu estou agora lançando um novo curso, é de graça, tá? Deixar bem claro. Está no YouTube. Eu queria que você pudesse me seguir nas mídias sociais, que eu fiz um curso agora de Apocalipse. Você gosta de estudar a palavra de Deus? Quem gosta do livro de Apocalipse? Tem dificuldade de compreender o livro de Apocalipse? O que significa aquelas 7 taças, os candelabros? Por que Jesus escreve a igreja? O que eu queria pedir para você? Se você for no meu canal, no meu Instagram, fazer a sua inscrição rapidinho, bem simples, tá? E sexta-feira agora, eu quero convidar você, quem puder, vou fazer um aulão sobre o Apocalipse, tá, gente? É de graça, fica tranquilo, não vou mandar. Então, é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Eu amo falar da palavra de Deus. E aqui, se você puder entrar aqui, tá? Dia 6 eu vou explicar para você. Depois você pode assistir, se você não puder estar presente. Um pouquinho sobre Apocalipse, sobre as correntes de interpretação do livro de Apocalipse. O que ele quer dizer? Qual é o sentido real do livro de Apocalipse, tá? Vamos tirar todo aquele misticismo, aquele sincretismo que muitas igrejas do Ocidente colocam sobre esse livro. Esse livro você não precisa temer. Na verdade, é muito importante a gente ler, sob a ótica do Espírito Santo, tá bom? Então, se você puder fazer a sua inscrição, depois faça, entra no meu canal lá. Eu estou divulgando bastante lá na site também. Outra coisa que eu ia falar para vocês, o próximo anúncio, gente, o pastor de vocês, meu amigo, pela graça de Deus, eu estou lançando aqui hoje meu mais novo livro, chamado A Loucura do Evangelho. Então eu tenho 3 livros. O primeiro é Um Caráter Maior que o Ministério, prefaciado pelo Luiz Saião. O segundo livro é esse aqui, ó, Lágrimas Falam Mais que Palavras. É um livro que fala sobre dor e sofrimento. E hoje eu vou estar lançando esse aqui. Ele é prefaciado pelo Cezinha, tá? Pelo pastor Eibe, recomendado, Gaiki, Dr. Mark Ellis. É um livro que eu fiz assim, eu escrevi, foi o meu livro mais robusto. Eu falo sobre a loucura do Evangelho. Por que o Evangelho é uma loucura? Porque ele contrapõe os valores da sociedade presente. A pirâmide do reino de Deus, ela é invertida. Porque para você ser grande, você precisa ser servo. Para você crescer, você precisa se diminuir. E eu falo sobre a importância. A cruz de Cristo, ela ensina para a gente como nós devemos ser, saber e fazer. Então, se você puder, olha para a pessoa que está do seu lado, rapidamente. Olha para ele e fala assim, ó, você vai ganhar um livro. Pronto, você acabou de ganhar um livro. Pronto. Passou. Eu aprendi isso com o Amy. Então, gente, olha que legal. Quem ganhou o livro? Levanta a mão aí. Levanta a mão, quem ganhou o livro agora? A pessoa está do seu lado, então lá na frente, você vai ganhar o livro aqui, tá bom? Bom, gente, obrigado pelo tempinho de vocês. Agora vamos à parte que mais importa, que é, vamos nos alimentar da palavra de Deus, tá? Então vamos lá. Quem é esse que ao longo dos séculos foi a personalidade mais importante e questionada por críticos e ateus? Quem é esse que divide o nosso calendário? Quem é esse que a revista Times o nomeou a pessoa mais importante de toda a história humana? Nunca se compôs tanta música ou pintou tantos quadros sobre ele. Alguns dizem que ele foi um socialista, ou um ser superior, ou uma energia, ou apenas um profeta. Quem é esse que para alguns é adorado e para outros repudiado? O cientista Richard Dawkins, ele vai dizer para nós que ele foi apenas um mestre da moral e nada mais. O filósofo Thomas Paine vai dizer para nós que não acredita na sua personalidade. Mas quem é esse que continua a te amar quando você fracassa? Quem é esse que escolhe os fracos para confundir os sábios?
Quem é esse que ampara os necessitados e nos alivia das pressões da vida e nos dá afago? Eu quero falar sobre Ele nesta manhã. O seu nome é Jesus. Mas a pergunta que fica é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E para você? Quem é Jesus? Bom, para respondermos esta pergunta tão emblemática e tão importante, eu quero convidar a igreja, abram as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1, de verso 15. Livro de Colossenses, capítulo 1, de verso 15. Quase que eu falo Apocalipse aqui, né? Foi quase. Eu queria pedir que você, com a sua Bíblia, nesse momento agora, que você vai ler, você se desligue de tudo. Se você tiver com o seu celular, você desligue do seu celular, das mensagens, porque agora o centro do culto é a exposição da palavra de Deus. Amém? Então, queria pedir para você que muita reverência para ler esse texto, porque de fato esse texto precisa ser lido de joelhos. O texto vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito, o princípio dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O livro de Colossenses precisa ser tratado com muita reverência. É um dos livros mais profundos e mais cristológicos. As heresias estavam tomando conta das igrejas, eram como ervas daninhas. A tolerância religiosa, o sincretismo religioso se arrastavam aqui nas comunidades de Colossenses como as ondas do mar. A igreja é assim. Ela vive como se estivesse numa faixa de Gaza. No mundo hostil é uma guerra interminável. O secularismo, a subjetividade está tomando conta das cidades, das comunidades. Mas somente uma igreja centrada na pessoa de Jesus Cristo pode vencer os ataques do mal. A doutrina de Cristo sempre agitou o inferno, e muitos opositores se levantam contra ela. Não podemos esquecer o que acabou de acontecer nas Olimpíadas. Pegaram a mesa de Jesus e falaram contra a mesa de Jesus. Eles chamam isso de arte, mas isso não é arte, porque quando a gente olha na história da igreja, ou na história da medievalidade, o conceito de arte tinha 3 pilares importantes: beleza, bondade e pureza. E aquilo não era arte. Eles querem atacar aquilo que é belo, aquilo que é puro e aquilo que é bendito. Meus irmãos, a pergunta que fica ainda é: quem é Jesus? Em primeiro lugar, Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo estava lidando com esse problema na igreja, as heresias. Ei, Jesus Cristo não é uma imação como ensinavam os gnósticos.
Jesus Cristo não é um ser iluminado como ensinam os espíritas. Ele não é o primeiro ser criado como ensinam os arianos. Não é um grande profeta como ensinam os testemunhas de Jeová. Ele é Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo está afirmando em sua carta que Jesus não é imitação de Deus. A palavra imagem significa uma representação exata, uma revelação. Ele é o espelho pelo qual contemplamos a face de Deus. Ele é o espelho. Ele é o espelho que contemplamos o Pai. Ele é a escada, Ele é a porta. O Deus transcendente veio entre nós e habitou entre nós. Aquele que habita na luz inacessível, entrou na história, vestiu pele humana e se fez gente. Se quisermos saber quem Deus é, precisamos olhar para o Filho. João 14, verso 9 diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. João 10:30, eu e o Pai somos um. Em Cristo se manifestam os atributos de Deus. Quais são? O seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça, a sua benevolência. Meus irmãos, o Billy Graham dizia uma palavra interessante, uma frase muito interessante: o maior acontecimento na história não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus descer do céu e se fazer gente. Habitou entre nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Sabe, quando eu penso em semelhança, eu tenho 3 filhos. Às vezes eu penso em ter o 4. Estou pensando aqui, mas logo logo a gente vai fazer esse time de futebol andar. E o Davi é o meu mais velho, ele tem 5 anos, vai fazer 6. E é interessante que antigamente eu tocava guitarra, tocava mais, eu era roqueiro, gente, tinha cabelo comprido. Antes de me converter, não que cabelo comprido é errado, nada a ver, mas eu era muito doido mesmo antigamente. Eu conhecia Cristo em 2005, eu tocava heavy metal, gostava muito de tocar rock and roll. E interessante que eu pegava a guitarra e ia na igreja, eu tocava guitarra também, no Bill One, tá, gente? Foi uma das primeiras bandas do Bill One da igreja, eu tocava guitarra no Bill One antigamente, porque o Bill One era mais rock, né? Hoje é worship tudo agora, né? Agora mudou as coisas, agora, beleza. E eu pegava a guitarra, eu fazia umas expressões assim com o rosto, né? Com a cara assim. E eu comprei um violãozinho para meu filho de 3/4, aquele violão menor para o Davi. É interessante que ele pega o violão, ele faz as mesmas expressões que eu. E a música que ele mais gosta é aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Ele começa, se eu poder imaginar, começa a pegar o violão e começa a fazer igualzinho. Ah, pastor, por que você está contando essa história? Porque o meu filho, ele é semelhante a mim. Ele faz as mesmas coisas que eu faço. Então nós precisamos ser as cópias de Jesus aqui na terra. Nós somos os pequenos Cristos, as cartas do Deus vivo. Nós precisamos copiar Jesus aqui na terra. Nós precisamos mostrar ao mundo a semelhança que nós carregamos. Nós somos filhos dele. Nós amamos Ele, nós vivemos com Ele, precisamos ser como Ele. O que aprendemos com isso então, pastor? O problema é que muitas vezes queremos as bênçãos de Cristo, mas não ser como Ele. Nunca se construiu tantas igrejas, fez tantos eventos, o número de cristãos cresce a cada ano no IBGE. Mas será que estamos mudando a sociedade com a semelhança e sermos as cópias de Jesus? Meus irmãos, precisamos escalar o sermão da bem-aventurança. Qual o sermão da bem-aventurança? Interessante que Jesus começa dizendo assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele vai para o 2º degrau, bem-aventurados que choram. Esse choro nós sabemos que é por um pecado cometido, é o choro de arrependimento. E no último degrau é a perseguição, é o grau mais elevado da vida cristã.
E Jesus fala assim: olha, você quer entrar no reino de Deus, você começa a ser pobre de espírito. Pobreza de espírito é ser nulo, é você saber que você não tem nada para dar, quem dá é Ele. É se esvaziar de você mesmo e se encher por Jesus, e ser as cópias de Jesus. É sermos como Jesus, andar como Jesus. Eu quero provocar uma reflexão ao seu coração nesta manhã. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Quando as pessoas te observam, o que elas reparam em você? Às vezes a gente nem quer ser como pai, gente. A gente olha para a gente, quer que vejamos como somos modernos, somos lindos, somos abastados, somos inteligentes, somos isso e somos aquilo, elegantes e sagazes, legal. Mas você quer que as pessoas olhem para você na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade e enxerguem Cristo em você? Ou você quer que as pessoas olhem para você e vejam como você é legal, ou como você é cheio de talento, ou como você é importante? O problema está em quem você deseja aparecer. A raiz do problema não está em quem você é hoje, mas quem o seu coração deseja aparecer. O que te governa é o coração. E você não pode ser governado pelo seu coração, porque o seu coração é uma fábrica de fazer ídolo. Como Calvino dizia, desde o ventre materno somos espertos em inventar ídolos, ídolos do coração. E precisamos renunciar a tudo que a gente tem para a gente ser como Ele, porque para andar como Ele é esvaziar, é deixar Jesus tocar a gente. Meus irmãos, em uma época onde muitos influenciadores, nós desejamos ser como os influenciadores ou desejamos ser como os cristos dessa terra? Meus irmãos, precisamos fazer uma reflexão, quem a gente está mostrando que a gente é para o mundo. Será que na sua empresa está mostrando que você é um diretor, um cristão autêntico? Você é como a imagem de Jesus, no seu trabalho, no seu dia a dia, no relacionamento com as pessoas? Será que o porteiro do seu prédio, ele consegue ver em você Jesus? Ou você passa por ele, você nem cumprimenta ele? Será que os seus amigos, eles conseguem observar Jesus na sua vida? Se hoje fosse o último dia da sua vida, será que as pessoas sentiriam falta de você? Essa é uma reflexão. Então, oremos pensando assim: olhem para mim e vejam a Cristo, a imagem do Deus invisível. É assim que a gente precisa orar, é assim que a gente precisa resplandecer. Mas isso me traz a segunda reflexão: quem é Jesus? Quem é esse? Em segundo lugar, repita comigo: Jesus. Está muito fraco, gente, é pedagógico. Jesus é o Criador de todas as coisas. O verso 16 ao verso 17, o texto é claro, ele vai dizer para nós: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus Cristo é a fonte de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Cristo, então, o verbo dinâmico, trouxe à existência tudo aquilo que não existia. Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito foi sem ele. O coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Então faz sentido que eu e você estamos aqui para glorificar Ele. Esse é o papel da igreja, é glorificar o Pai, é glorificar Cristo. Precisamos tributar a Cristo tudo aquilo que lhe é devido.
Sabe, antes de ser pastor, eu trabalhava na Junta de Missões Nacionais Batistas, não sei se você conhece. Eu trabalhava como missionário numa área específica, minha esposa também, e a gente ouvia muito falar isso. Precisamos pregar sobre Cristo e fazer o mundo conhecer a Cristo. Então, deixa eu te falar uma coisa, talvez você não vai gostar, talvez você não queira me convidar mais aqui. Você está aqui para perder seguidor. Você está aqui para fazer seguidores de Cristo. Não para você, não para a igreja, não para o pastor, não para o ministério, mas precisamos fazer os seguidores de Cristo seguirem o Pai. Você já parou para pensar? Agora pense comigo, se Jesus é o Criador de todas as coisas, pare para pensar assim: qual é a origem do universo? O que trouxe poder a esse universo? Existe mais do que um mundo no universo, existe a dimensão física e espiritual no universo. Qual é o propósito da criação? Então, nós precisamos pensar, o que mantém o universo harmoniosamente funcionando? O apóstolo Paulo vai responder todas essas perguntas, todas as perguntas. Eu terminei o mestrado agora em teologia e eu inventei de fazer história, gente. Minha esposa fala que eu fico inventando coisa. E eu estou terminando esse ano a faculdade. E é interessante que lá em casa tem 3 crianças. Eu não tenho como estudar assim, numa poltrona, com a música de fundo, com silêncio. Não, gente. É a gritaria. As crianças no sofá, querendo se subir em canguru o tempo todo. É uma doideira aquele negócio. Na minha casa, assim, é doideira. As crianças tudo pulando, brincando. E como é que a gente estuda? Os homens lavando louça. Repita comigo: lavando louça. Como é que a gente estuda? É assim, cara. Então eu ponho meu celular assim e eu fico lavando louça e vamos embora. É ou não é, gente? É assim que dá. Eu estava estudando e a professora começou a falar sobre a história da África, e começou a falar disso, daquilo, e a professora daqui a pouco ela começa a falar assim: olha, o mundo produziu uma ordem, um caos, e o homem veio do macaco, começou a falar disso, aquilo, a gente deu uma raiva na hora. Deu vontade de entrar dentro daquela câmera, daquele celular, deu vontade de entrar dentro daquele celular, igual o desenho, e falar um monte para aquela professora. Gente, bateu para mim uma raiva tão grande. Eu falei: meu Deus do céu, como pode? A base, toda a base para esse conceito está fundamentada no livro chamado A Origem das Espécies, publicado por Charles Darwin em 1859 em Londres. Agora, olha que interessante. Esse livro vai dizer uma coisa para nós: nada mais, nada menos que 800 verbos no futuro do subjuntivo, dizendo assim: suponhamos. Suponhamos. 800 verbos no futuro do subjuntivo, esse livro consta. Suponhamos que o caos produziu uma ordem. Não, irmãos. Ele é o Criador de todas as coisas. Cristo é o Criador. Todas as coisas foram feitas por meio dele, para glorificar o Pai. Meus irmãos, os cientistas, os maiores homens que lidam com a ciência séria, acreditam que existe um Deus verdadeiro, mas a gente acredita que Deus é e não existe. Ele é. Ele está conosco. Quando passamos pelos vales, pelos dramas da vida, Ele está conosco. Quando passamos pelas prisões da vida, Ele nos fortalece. Quando nós estamos nas fornalhas da vida, Ele é o 4º homem que está lá com a gente e não deixa a gente perecer. Ele não deixa. Ele está conosco. Quando a gente passa pelas pressões da vida, pelos dramas, Ele está lá. A minha filhinha, a minha Isabel, a mais nova, que tem 9 meses, ela pegou uma bronquiolite, gente, foi muito forte. Ela usou máscara. Eu fiquei tão ruim com aquela cena no hospital, alguns meses atrás. E nesse momento, eu só tinha alguém para me sustentar. Era Cristo. E a gente clamava no hospital: Cristo. Cristo curou minha filha. Ele pode curar você.
Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Porque quando estamos no vale da sombra e da morte, quem segura na nossa mão é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, não é um profeta, não é um ser iluminado, é Cristo, o verbo da vida. É somente para Ele. Agora pense comigo uma coisa: se Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, cabe a nós contemplá-lo. Colocamos as nossas forças e confiamos em um bisturi de um médico, por que não confiar num Deus que fez tudo? Não que seja errado confiar num bisturi de um médico. Jesus não foi criado, Ele é o Criador. Ele teve origem. Ele não teve origem, é a origem de todas as coisas. Foi Ele quem lançou os fundamentos da terra. Foi Ele quem espalhou as estrelas no firmamento. Ele preside todas as coisas. Antes de tudo começar, Ele existia em sintonia com o Pai. Ele é autoexistente, autossuficiente. Ele não depende da criação. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o doador da vida, o autor da vida, Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida, é Cristo. Agora pense comigo, você não é fruto do acaso? Não. Você foi criado por Ele. A sua mão, o seu cabelo, os seus olhos, você é joia dEle, propriedade dEle. Você não é um amontoado de células, não. Você não é fruto de um erro, não. Você, quando você se sente perdido, é porque você não está em sintonia com Ele. É simples a lógica para isso. Se você quer saber como funciona uma invenção, pergunte ao cientista que a criou. É Ele quem dá o sentido para a nossa vida. Tem muita gente perdida dentro da igreja, porque está longe do seu Criador. E por quê, pastor? É simples. Deus colocou em seu coração aquilo que nós chamamos de eternidade. Eternidade? Por isso que tanta gente faz tanta loucura por tantas coisas e por tantas outras muitas coisas, porque essa pessoa ela tem uma vontade de adorar algo e ela não sabe o que adorar, e ela começa a adorar deuses, ela começa a adorar coisas, porque Deus colocou no ser humano a eternidade. E a gente só encontra vida, saciedade de vida, propósito de vida, quando a gente se relaciona com o Criador da vida. Então é por isso que tem gente falando assim: eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei porque eu estou aqui. A resposta está no seu relacionamento com Ele. Então você foi chamado para adorar Ele. A sua adoração é um estilo de vida. O tempo todo você dá a sua vida pelo seu Criador. Você nasceu para adorá-lo. O seu tempo, viva uma vida de adoração para Ele. Somente para Ele. Eu e a Cá, a gente gosta muito de viajar, como todo mundo que gosta, claro, mas a gente gosta de viajar de carro, porque a gente fica com as crianças brincando, e a gente para, e fica aquela coisa, né? Agora eu comprei um carro maior, aquela SUV, aí fica uma bagunça doida lá com as crianças. É interessante quando a gente passa assim, pelas montanhas, olha a viagem, a gente vê aquelas montanhas imponentes, né? E a gente fala: nossa, esses dias a gente pegou uma serra, a gente viu uma montanha enorme, a gente falou: nossa, quem criou isso foi Deus. Só que quando a gente olha para essas coisas da natureza, reflete duas coisas: o amor de Deus e o temor. Quer ver outra coisa? Você já olhou para um leão? Quem já olhou assim, de frente para o leão? Ele mostra duas coisas: que ser bonito, mas não dá um temor ao mesmo tempo. É assim que Deus é conosco. A natureza, a criação, revela a glória de Deus.
Ele é. Mas em terceiro e último lugar, quem é esse? Pode vir um rapaz do teclado. Repita comigo. Ele governa sobre a igreja. O verso 18 ao verso 19, o texto é claro. Diz para nós assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Meus irmãos, um corpo tem muitos membros, mas quem governa é a cabeça. Cristo governa a igreja. Assim como um corpo não tem vida sem a cabeça, uma igreja não existe a par de Cristo. Se Cristo não é o cabeça da igreja, ela está morta. A cabeça da igreja não é o ministério, não é o líder de célula, não é o missionário, é Cristo. A igreja só tem vida na pessoa de Cristo. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Ele é a fonte de toda a vida da igreja. A igreja teve a sua origem nele. O catolicismo romano vai dizer para nós: ubi Petros ibi ecclesia, onde está Pedro, aí está a igreja. Mas nós, as escrituras vai dizer para nós: ubi Christus ibi ecclesia, onde está Cristo, aí está a igreja. Jesus é quem supre a igreja, somente Ele. Através dos dons, dos nossos talentos, do Espírito, da sua palavra, a igreja é centrada na pessoa de Jesus. Se ama Jesus? Eu amo a igreja. Foi aqui que meu coração foi afiado. Eu lembro que em 2005, gente, eu só tive 2 igrejas na minha vida. Uma batista lá de São Paulo, eu me converti, eu sou do Sul, e aqui, Atitude. Eu sempre fui uma pessoa que ficou muito tempo num lugar. Eu sou aquele que só teve poucos trabalhos, que fiquei muito tempo em muitos lugares, muito tempo em pouco lugar. E eu lembro quando eu cheguei na igreja aqui, eu estava cheio de sonho e tal. Eu conheci a Cá. E aí a gente conheci ela na célula, a gente namorou, viveu em santidade, a gente buscou o Senhor. Eu tinha um sonho de ter uma família. Eu sempre falo isso porque para mim é muito importante. Mas na igreja, cara, foi um lugar onde eu conheci o amor de Jesus. E quem veio do mundo, eu me converti em 2005, gente. Eu vivi no mundo mesmo, nas trevas, sabe? Eu vivi as coisas que o mundo oferecia para mim. Eu não conseguia encontrar saciedade. A minha alma era atribulada. Mas quando eu conheci Jesus, o seu amor, o seu poder, a sua graça, Ele me supriu as minhas carências paternas, porque eu não tive um pai. E eu lembro quando eu chegava em casa e eu conheci Jesus, eu ia para o meu quarto assim, eu abraçava Jesus, falava: Senhor, me abraça. Eu senti o abraço de Jesus, eu senti Ele me tocando, me transformando, me lapidando. E aí eu ia para a igreja, aí tinha aquele irmão mais difícil, tinha que aprender a aguentar, porque a Bíblia diz que você tem que afiar o ferro contra o ferro, afia o ferro, né, ou não é? E aí na igreja você vai contar as pessoas mais difíceis, que vão falar coisas que você não gosta, mas é esse lugar que Jesus morreu, então você precisa amar. Aqui você vai encontrar pessoas maravilhosas, pessoas que estão em transformação. Aqui é um lugar onde seus filhos vão se casar. Aqui é um lugar onde seu filho vai se batizar. Aqui é o lugar onde seu filho vai ser apresentado. Olha que coisa linda. Posso falar uma coisa? Você precisa amar mais a igreja. Você precisa amar mais a igreja. Tem gente que fala assim: pastor, eu não amo muito, assim, eu gosto, mas mais ou menos, eu prefiro uma coisa mais independente. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus morreu por ela. É impossível você dizer que ama Jesus e não ama a igreja, porque não tem igreja perfeita, gente. Não tem. Mas aqui é o lugar onde você vai ser tocado por Jesus, onde você vai crescer em fé, vai crescer em graça, em amor, em esperança. Aqui eu conheci o amor da minha vida. É aqui que você vai conhecer o varão que você está tanto esperando. Cadê as irmãs? Levanta a mão, está na espera.
Ah, pastor, mas eu acho que às vezes no mundo eu vou encontrar outras pessoas. Vai lá para você ver o que vai acontecer. Ô varão, deixa eu te falar uma coisa. Para de achar que você vai encontrar a Angelina Jolie fora daqui. Deixa eu te falar, aqui eu encontrei a mulher de caráter, que quando eu viajo, ela está tranquila em casa, vai dar dor de cabeça nenhuma para mim. É aqui. Agora, vou imitar o pastor Josué. Sou discípulo dele, câmeras em mim. Vou falar uma coisa para os pais aqui. Vou abrir um parênteses. Pais, preste atenção. Cuidado para você ficar falando mal da igreja perto dos seus filhos. Cuidado. Ah, pastor, você está pegando pesado demais. Cuidado para você falar isso. Sabe por quê? Você está falando mal do irmão, da irmã, daquela pessoa. Seu filho está crescendo. Ele está? Ou ele está? Quando ele chegar na adolescência, na base, fase difícil, você acha que ele vai amar essa igreja? O responsável foi você. Por quê? Fica falando besteira perto do seu filho da igreja. Fala de código. Na verdade você não tem que nem falar. Então, meu filho lá na igreja, nós estamos com um lugarzinho lá de basquete. Eu achei lindo que mês passado era minha folga na sexta. O Davi falou assim, eu quero ir para a igreja. Eu falei, hoje é minha folga. Não, pai, eu quero jogar basquete. E quando você vai, você tem que levar. Eu falei, tá bom, vamos lá. Levei ele para jogar basquete na igreja. Porque a cultura dele já sabe que ali é um lugar legal. Ali eu compro o churrasquinho que ele gosta, o pão de queijo que ele gosta. Eu estou gerando que é uma cultura de que a igreja é o melhor lugar do mundo. Ei, cuidado com as suas falas. As suas ações vão definir o destino da sua família, principalmente para os homens. Fecha parênteses. Então, gente, muitos não querem congregar porque não querem ser confrontados. Outros porque olham só o erro do próximo. A igreja não é uma instituição, um prédio ou um império econômico. É gente pelo qual Cristo morreu, gente que Ele interrelacionou em laços de família. Mas e você? Você está servindo a igreja local? Você está servindo como deveria? Seu pastor está toda hora falando aqui, abre um caso de fé. Ah, pastor, mas meu sofá da minha casa, eu não quero sujar. Irmão, é melhor você ter um sofá sujo, levando gente para o céu, do que uma casa com um sofá limpinho, que não levou ninguém para o céu. Ah, mas ali, irmão, sabe o que você faz? Faz igual eu. Coloca o famoso cobertor no sofá. Meu sofá de casa, acho que não sabe, acho que eu nem sei a cor dele, porque o cobertor fica lá o tempo todo. Então, quando as crianças vão fazer aquela pintura, o guache, cobertor segura a onda. Então, você faz isso. Para de ficar amando as coisas daqui da terra. Deixa eu te falar uma coisa. A gente aqui é peregrino. A gente que só está aqui por um momento, anda de mochila nas costas. Logo, logo, nós vamos para uma casa onde Ele é o arquiteto. Ele é o edificador. E é para lá que a gente vai. Então, ame esse lugar. Eu não estou falando aqui que você tem que negligenciar a sua família e deixar e ficar só na igreja. Não é isso não, gente. A gente está lidando com gente madura. Eu estou dizendo para você, ame sua família, tenha tempo com a sua família, agora ame sua igreja. Porque o final da sua vida, o que vai deixar aqui é o seu legado. É o legado. A pergunta que eu faço é, você ganhou alguém para Jesus esse ano? Você consegue dormir bem? Você consegue dormir bem se não ganhou ninguém para Jesus esse ano? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que isso não está na Bíblia, mas é um pensamento. Se Deus deixasse você ir para o inferno 2 segundos e voltasse, sabe o que você ia fazer? Ia sair desse banco desesperado querendo levar a gente para Jesus. Porque o inferno existe, gente. E o céu também existe. Então, ame a sua igreja. Trabalhe com a sua igreja. É impossível você dizer que ama Cristo e não ama a sua igreja. Eu quero concluir a mensagem. Jesus é o agente de toda a reconciliação. No verso 19 ao verso 20, o texto é lindo demais, gente. Ele vai dizer assim que no verso 20 que havendo feito
paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Esse texto aqui, ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque mostra que nós precisamos de reconciliação. O homem não está em paz com Deus, o pecado o afastou de Deus, o homem tornou-se inimigo de Deus, rebelde contra o seu Criador. A sua alma está sem descanso, perturbada, solitária, vazia. O homem está sem direção e sem propósito. O homem não está em paz com Deus. Ele experimenta a paz de Deus quando ele conhece seu Criador. Não é o homem quem busca Deus, é Deus quem busca o homem. Agora, reflita comigo, qual é a sua maior necessidade? Ah, pastor, a minha é dinheiro. Eu quero ler a palavra de Filipenses, que ele diz para nós assim: se a maior necessidade da nossa vida fosse informação, Deus teria enviado o educador. Se a maior necessidade fosse tecnologia, Deus teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade de vida fosse dinheiro, Deus teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse prazer, Deus teria enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse conduta, Deus teria enviado um legislador. A nossa maior necessidade é o perdão, então Deus enviou o Salvador, Cristo Jesus, a esperança da glória. Então é por isso que Paulo tanto dizia: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Eu quero conhecer Ele, eu quero viver para Ele, eu quero dar minha vida para Ele. O Evangelho, ele não vem para amaciar o seu ego, mas ele vem para ferir você. Mas é uma ferida que te transforma. Ele vem para te quebrar, mas para te refazer, para que nós nos apresentemos a Ele como obreiros aprovados, equipados, para que no final da nossa vida a gente simplesmente cite as palavras do apóstolo Paulo: quanto a mim, já estou sendo oferecido como uma oferta de libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora está sendo dada a coroa da justiça, não somente a mim, mas àqueles que colocam a sua justiça em Cristo e aguardam a sua vinda. O final da nossa vida vai ser marcado por aquilo que a gente fez e a gente viveu em Cristo. Com todo respeito, não é o que você deixou na sua conta, não é o que você fez ou deixou de fazer por algumas circunstâncias da vida, mas aquilo que você fez por Ele. Então aqui é a última oportunidade que nós temos de fazer uma coisa: de adorar a Deus em meio aos sofrimentos, porque no céu Ele vai enxugar as nossas lágrimas. No céu não haverá hospital, não haverá câncer, não haverá tristeza, não haverá depressão, não haverá anseio. No céu Ele enxugará as nossas lágrimas. Então é por isso que João tanto dizia: eu vi os portões celestiais. Eu vi os portões celestiais. É para o céu que a gente vai. Paulo estava dizendo assim: olha, estamos apenas numa tenda terrena, logo vamos ter que tirar as estacas dessa tenda, porque vamos para um lugar, uma morada no céu, é para que a gente vai. Ei, aguarde só mais um tempo, olha para mim por favor, aguarde só mais um tempo, e em breve nós estaremos com o Senhor, o nosso Salvador, e é para o céu que a gente vai. Mas para você ir para o céu, existem dois caminhos, duas estradas e várias placas: para o céu e para o inferno. O inferno, existe uma estrada com várias placas que vai dizer para nós: é proibido proibir,
beba de todas as taças dos prazeres terrenos. O corpo é seu, faz o que você quiser, curta a vida, curta doidado. As placas são essas, as placas da estrada para o reino dos céus. Sem santificação não haverá salvação. Ela vai dizer para nós: somente os puros de coração, os retos, os redimidos, aqueles que amam ao Senhor de todo o coração. Não podemos esquecer do terrível sermão pregado por Jesus em Mateus 7. Terrível por quê? Porque ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Mas Senhor, eu toquei na igreja, eu participei da igreja, eu participei da técnica, eu participei do louvor, eu fiz cruzadas evangelísticas, eu fiz coisas extraordinárias. Ele vai falar assim: eu não conheço você. Mas aqueles que confessam Jesus Cristo com sua boca, que Ele é o Senhor de todo o coração, e obedecem os seus mandamentos, esses entrarão na história da redenção. Estes terão lugar no reino dos céus. Essa vida é passageira. Pare de olhar demais para o seu próprio umbigo e comece a olhar para Ele. Só mais um pouco e estaremos em casa. Eu termino com uma história, apenas 2 minutos, pastor, de um casal de missionários. Este casal, eles foram fazer missões. E o que aconteceu? Eles ficaram mais de 20 anos fazendo missões, e a igreja foi fazer a despedida. Foi um momento lindo, e enviaram os missionários. E chegou o momento que os missionários tiveram que voltar para a sua terra natal. E aí o navio parou no porto, e chegou o momento que todo mundo começou a descer do navio. E então o casal de missionários começaram a perguntar como é que seria, né, a igreja festejando a vida deles. E a partir do momento que eles vão descendo as escadas, não tinha ninguém lá. E então o missionário ficou tão triste e falou para sua esposa: meu amor, ninguém veio nos receber aqui. Ela falou assim: amor, ainda não estamos em casa. A nossa casa não é aqui, é lá. E é para lá que a gente vai. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Faça a seguinte oração comigo: Santo Deus, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa, faz morada em mim. Eu quero receber o Senhor, eu quero ter o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Pai de amor, eu te amo. Me dá novos sonhos, uma nova vida, uma nova história. Faz morada em mim. Eu quero ir para o céu. Eu oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.